Então, vamos lá. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos começar a nossa aula número 2. Jesus, o Mestre. Só vou recordar o que nós falamos na aula 1, tá bom? Então, nós começamos primeiro lembrando, né, que Jesus é o Mestre, o único Mestre, o único ídolo que nós devemos ter é Jesus. Temos que parar com isso de ficar idolatrando espírito, fazendo música para espírito, fazendo oração para espírito, sabe? Uma coisa é você, por exemplo, fazer a oração de São Francisco, a oração que São Francisco fez, né? Isso é uma coisa. Agora, se fazer uma oração para São Francisco, aí não tem lógica, sabe? Então, nós oramos incluindo Jesus, né? Que é o nosso mestre, nosso irmão mais velho, e, evidentemente, oramos para Deus, nosso Pai, né? Por isso que Jesus ensinou, né? Pai nosso, a oração que ele ensinou. Então, Jesus é esse mestre incomparável. Por quê? Porque Jesus detém todo o conhecimento disponível na Terra e disponível no sistema solar. Então, esse título de O Mestre é para ele. Os outros é um mestre, né? Em alguma disciplina aqui da Terra, coisa pequena. Nós vimos, então, sobre a nossa maturidade. Em verdade, nós já somos muito mais maduros do que acreditamos. A nossa maturidade, ela já está no nível em que nós poderíamos ter uma compreensão muito mais profunda das coisas. Mas nós não aprofundamos o pensamento porque achamos que essa maturidade fica lá para o Divaldo Franco, para o Chico Xavier, mas não fica para nós, né? Então, estamos habituados, temos muitos hábitos, condicionamentos, e continuamos fazendo aquelas coisas que já poderíamos ter parado de fazer, continuamos fazendo. Por quê? Porque não acreditamos que já estamos maduros. Então, nós reprimimos a nossa maturidade, não é? Cada um de nós é uma palavra divina, uma palavra de Deus. Nós somos um sopro, né? Um sopro de Deus. Deus não tem aquela parábola, né? Do Antigo Testamento, que Deus soprou na argila e então tanto que espírito também é entendido como um sopro, né? A imagem saiu, viu, Márcia? Está aparecendo? Tá, né? Não, não está aparecendo, está só o M de Márcia. Agora apareceu. Ah, tá. Bom, mas agora apareceu, né? Talvez é o seu telefone, porque aqui no meu tá aparecendo cada vez que eu Não, está paro. aparecendo agora. Quando eu falei com você que você mexeu aí, apareceu. No meu não parou, não, Márcio. Não sumiu no No seu? meu telefone a imagem ficou, não saiu, não. Então tá essa imagem de uma flor na tela, né? Isso. Cada indivíduo É um. umas folhinhas verdes. Isso. Lembra que na aula 1 eu falei que não existe uma folhinha que seja igual à outra? Eu estava olhando essa imagem, mas vocês não estavam. No universo inteiro, né? Não existe uma folhinha que tenha uma ranhura igual à outra. Então, se uma folha não é igual à outra, imagina um ser humano, né? Então, se nós somos únicos, nós temos que fazeres aqui
nesse mundo. Então, nós precisamos nos perguntar o que é que nos está reservado nessa terra que ninguém vai poder fazer no nosso lugar, não é? Qual é a missão? Quando nós reencarnamos, fizemos um planejamento reencarnatório com uma tarefa. Uma não, várias, né? Tem aquela tarefa essencial, que é trabalhar sobre nós mesmos, trabalhar pelo nosso aprimoramento, e tem aquela tarefa que nós precisamos realizar para nos aprimorarmos, que é trabalharmos pelo progresso da Terra. Descobrir qual é a nossa vocação. A vocação é aquilo para o qual a vida nos habilitou, ela nos deu talentos específicos. Lembra que nós falamos do Jonas, né? E o Jonas, ele tinha uma vocação, que era de pregar. Ele era um pregador, um religioso. Ele era um profeta, na verdade. Mas ele só queria pregar e ser profeta dos amigos, ele não queria ser profeta dos inimigos. E por isso que ele não vai até a cidade de Nínive, né? Que é onde estavam pessoas que ele não gostava, porque Nínive havia entrado em guerra com a sua própria cidade, e então ele não queria que os ninivitas se salvassem. Mas Deus manda ele pregar lá, porque Deus é pai de todo mundo. Falou, não, você vai pregar em Nínive. E ele falou, não, Nínive eu não vou. Então, ele simplesmente foi para a praia, né? Foi viajar, foi fazer... Saiu de férias. Quantos de nós saímos de férias, assim, inúmeras vezes? Então, a nossa vocação é esse talento que nós temos e que muitas vezes não queremos utilizar. Estamos cansados, não queremos mais. Às vezes a pessoa tem aquele talento para ser professor, por exemplo, de escola primária. Só que chega uma hora que ele não aguenta mais, está cansado, não quer mais. Mas é a vocação dele. É aquilo que ele sabe fazer super bem, né? Então, essa questão de sermos únicos nos coloca numa posição de onde nós estamos, nós temos missões, tarefas. Ainda que seja de salvar uma formiga que está passando por ali, ou às vezes de matar ela, né? Tem gente que vai lá e pisa e tal. Enfim, aí nós vimos que essa história do profeta Jonas, ela é uma história a qual Jesus nos remete para ela, né? Está lá em Mateus 12:8. Então, deixa eu achar aqui o Mateus 12. Deixa eu achar Mateus 12. Doze, 38. Então, o milagre de Jonas, vou ler para vocês. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, lembrando que os escribas e os fariseus eram aquelas pessoas que interpretavam a lei ao seu bel prazer, né? Eram os adúlteros. Tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, tipo, faz algum milagre. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera? Esse adultério, gente, tem nada a ver com a relação de um homem com uma mulher, sabe? Isso aí, precisa falar que não cometerás adultério nos 10 mandamentos, não é esse adultério. Adultério é interpretar o texto sagrado para se beneficiar dele, né? Modificar o entendimento do texto, isso que é adultério.
A relação entre um homem e uma mulher é lá com eles, os dois lá que vão se virar, entendeu? Deus não tem nada com isso. A Igreja Católica que colocou isso por questões, né? Questões da Igreja Católica. Mas uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Profeta Jonas. Também, e aí ele vai falando, também, no 16, deixa eu ver. Também, capítulo 16, 1 a 14. O fermento dos fariseus. Então, Mateus, capítulo 16, 1 a 4. Então, uma outra forma de narrar a mesma coisa, né? Ou seja, provavelmente isso aconteceu inúmeras vezes, eles pedindo milagres para Jesus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu? Sabeis diferenciar a face do céu? E não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Né? Então, por isso que nós falamos sobre o Jonas, que o Jonas é essa pomba, a história do Jonas que nós falamos, contamos ela inteira, até passei o texto para vocês, depois eu até coloquei o texto lido, né? Então, o Jonas é essa pomba. Jonas significa Iona, uma pomba, porém com as asas cortadas. Porque uma pomba, ela deve voar. No entanto, o Jonas, ele não voava, ele tinha as asas cortadas, ele preferia rastejar no chão, andar, né? Aí nós vimos que Jonas é uma encarnação de um estado de consciência, um estado de consciência de sono. A pessoa que está dormindo, porque lá na historinha do Jonas, nós vemos ele o tempo todo dormindo. Quando a voz chega para chamá-lo, para ir pregar em Nínive, ele está deitado, a voz fala, levanta, menino, vai lá pregar, né? Então, é aquele que, podendo se abrir para a sua própria transcendência, ele se fecha, ou seja, ele reprime a sua maturidade, não acredita em si mesmo, né? O Jonas, ele tem medo de ir pregar em Nínive, né? Ele tem medo da vocação dele. Ele não acredita que ele vá ter sucesso junto aos ninivitas. Também, ele representa todos os nossos medos. O medo de mudarmos, de descobrirmos que somos muito melhores do que supomos. Nós temos esse medo. O medo de nos conhecermos mais profundamente. E ele também significa esse mergulho no nosso inconsciente. Nosso inconsciente é onde estão as nossas arquivadas, as nossas histórias. As nossas histórias nas quais tivemos alegrias e nas quais também tivemos sofrimento. Então, está tudo arquivado. Quando mergulhamos no inconsciente, nós não sabemos o que nós vamos encontrar lá e temos medo, né? Então, ele permanece 3 noites de sombra.
Nós vamos ver que o Evangelho de Jesus, em vários momentos, ele fala dessa sombra. Na parábola do bom samaritano, o bom samaritano, ele passa a noite com o caído, né? Quer dizer, passa a sombra com ele. Então, o samaritano é quem? Né? É aquela pessoa que, quando alguém está na sombra, está na depressão, ele está junto dele, né? Então, o sinal de Jonas nada mais é que essa transformação. Essa transformação que nós vamos... essa transformação que nós vamos admitir que já passamos por ela. Na verdade, já nos transformamos. Significa sair dessa sombra, sair do peixe, né? Então, a transformação, ela é uma ressurreição. Como a borboleta, né? A borboleta, ela passa por uma metamorfose. Ela deixa de rastejar como uma lagarta e ela vai voar. Ela vai voar. Mas antes disso, é provável que nós passemos grandes tormentos antes. Grande sombra, grande sofrimento. Então, isso aqui nós estávamos lembrando. Fiz tudo isso de novo para gravar de novo, tá? Agora nós estamos entrando na nossa aula número 2. Quando que nós vamos sair desse peixe verdadeiramente? Porque quando nós estamos ali na sombra, sofrendo, na depressão, nós fazemos qualquer negócio. Nós prometemos a Deus, não é? Que vamos sim cumprir nossa tarefa. Pessoa às vezes abandonou a religião, vou voltar para a religião, vou voltar para Deus, vou voltar para o centro espírita, né? Enfim, o médium que abandonou o exercício da mediunidade, enfim. Mas a nossa principal tarefa, aceitando essa missão, né? Quando saímos do peixe, nós temos que aceitar essa missão, ir à nossa Nínive. Qual é a nossa Nínive, né? Então, a nossa grande tarefa é cuidar do outro. É nos tornarmos cuidadores. É nos tornarmos aquelas pessoas que na religião nós produzimos a religião. E não consumimos a religião. Nós temos que parar para pensar. Parar para pensar. Quando eu estou diante de Deus, eu estou na condição de um eterno mendigo de luz, um eterno pedinte? Ou será que eu já posso colaborar na obra da criação, né? Será que eu já posso colaborar com Deus, com o progresso? No centro espírita, o que eu sou no centro espírita? Muitas vezes nós não conseguimos sair ali daquela posição de estar como espectador, porque aqueles que estão na liderança não permitem, não geram possibilidades. Mas, independentemente da instituição, né, nós temos que nos transformar nisso, né? Porque ser religioso é ser um cuidador. Cuidar do outro significa que nós vamos estabelecer relacionamentos sem sentir medo, né? Vamos nos preocupar, porém, com o outro. Preocupação, porque
diz que nós não devemos nos preocupar, né? Nos ocupar antes. Mas quando se trata do outro, nós temos que pensar mais à frente. Fazer análise. Às vezes o outro, ele está numa roda viva ali, ele está vivendo um momento que ele não consegue ver além. Então, nós que estamos de fora, nós temos que enxergar mais além. Então, temos que nos preocupar, porque nós temos condição de enxergar o que o outro não está enxergando, que nós estamos fora da situação dele. Às vezes ele não está vendo alguma coisa. E nós temos que ver, aprender a ver. Assim como outros veem e nos dão orientações. Orientar, né? Oriente, né? Oriente significa onde o sol nasce. O sol nasce aonde, né? Então, orientar é mostrar o sol onde ele nasce, porque quando nós mostramos onde o sol nasce no leste, nós encontramos o nosso norte. Orientar é isso, sabia? Quando nós botamos a mão direita para o leste, a mão esquerda fica no oeste, então, os pontos cardeais, né? Lembra? Então, a mão direita vai onde o sol nasce, oriente, né? Leste. E a mão esquerda para oeste. Na minha frente está o norte. Então, quando nós... Ivone, seja bem-vinda. Então, quando nós orientamos alguém, nós estamos dando a ela rumo, norte. Porque para nós nos localizarmos na vida, nós precisamos saber apenas onde é o norte. Certo? Mas nós nunca vamos saber onde é o norte sem saber primeiro onde que o sol nasce. Então, eu entendi. Às vezes, peraí, deixa eu ver aqui. Às vezes vai sair mesmo, viu? Sabe o que é que acontece? Que sai a imagem? Olha lá, saiu, né? Para mim, não. Para tu, não? Para mim, Não, tô vendo uma criança. tá. Então tá Aham. bom, porque aqui no meu, é a internet do meu telefone, que às vezes pode estar com problema. Aí volta. Uma criança mesmo aí, não, uma criança. Preta na mão. Uma criança, né? Ótimo. Beleza. Beleza. Deixa eu diminuir aqui. Paraná. Isso. Então, ir à nossa Nínive significa descobrir qual é a nossa vocação nessa capacidade de cuidar. Qual é a nossa vocação, né? No que a vida nos habilitou ali para cuidarmos do outro? Cada um tem seu jeitão, né? Então, tornar-se humano, ser sensível. Estou lendo um livro agora, pela segunda vez, que se chama Siddhartha. O Siddhartha é o nome do Buda. Esse livro, Siddhartha, ele é um livro que ele tem o nome Siddhartha, mas a personagem não é o Buda, mas ele conta uma trajetória de uma pessoa que é a mesma trajetória do Buda, sabe? Então, começa com a história de um filho de um Brahmane, né? Esse Brahmane, que são os Brahmanes, né? Na Índia, a Índia tem as castas. A Índia, ela é separada, a sociedade lá por casta, né? Então, tem os párias, que são aquelas pessoas, os pobres, aquelas pessoas que não têm direito a nada, são os párias. E tem os brahmanes, que são os intelectuais, os filósofos. Então, ele é um filho de Brahmane, e o Buda era filho de um Brahmane, né? O Buda era um príncipe.
Então, conta. Então, ele sai da casa do pai dele, e ele sai para viver no mundo, para entender essa questão do mundo. E então, ele, na verdade, ele passa toda a trajetória dele se sentindo superior aos outros, porque ele era filho de Brahmane, ele era um filósofo, ele entendia mais, assim como muitos de nós espíritas também nos sentimos. Então, mas chega lá na frente ele passa uma experiência humana que ele não sabia que ele tinha um filho, e ele então descobre esse filho de uma forma inusitada, e ele está vivendo de uma forma muito simples, e o filho fora criado com a mãe, né, uma mulher rica e tal, enfim. E o filho não quer ficar com ele, a mãe morre, e o filho não quer ficar com ele. E ele então sente uma dor imensa. Ele não consegue devolver o filho para a casa da mãe, o menino acaba fugindo. E ele, então, ele se descobre com aquelas sensações das pessoas que ele dizia que eram pessoas tolas. Gente, se vocês pararem de me ouvir, vocês falem, tá? Porque eu estou olhando aqui no meu telefone e às vezes dá umas travadas aqui, tá? Oi, Ivone, fala. Ivone, pode falar. Estou te ouvindo muito bem, Márcia. Cheguei atrasada, estou aqui tomando água e escutando você. Ô, Márcia, tem uma novela que passou um tempo atrás que mostrava muito isso. Tony Ramos era um brahmane e lidava com as caças. O pai dele apareceu uma situação relacionada. Até esqueci mais ou menos o nome da novela. Mas é uma comunidade, uma sociedade, um mundo na Índia, eles são muito cruéis. São muito cruéis. Aí como surgiu o Buda dentro de um contexto desse? Pois é. Eu acho que eu sei qual que é. Não é aquela... Tony Ramos, não é aquela que é o clone? O clone. Isso mesmo, o clone. Aí tinha aquele negócio das castas, e eles adoram uma vaca. Amar os animais, tudo bem, mas adorar uma vaca e desprezar o filho, porque a mãe tinha uma senhora que varria a rua, então ninguém olhava para ela, porque ela era de uma casta inferior. Pária, ela era pária, com Isso. certeza. Gente, que desumanidade. E como, em que contexto surgiu o Buda? Você está contando aí. É isso que eu gostaria de saber, porque eu sei muito pouco do Buda. O Buda era um príncipe, filho de Brahmane, de um rei mesmo, sabe? E ele, então, ele abandona a casa do pai dele, o Buda, para viver no mundo, para conhecer as coisas do mundo. Ele conhece um grupo de samanas, que são chamados os filósofos nus. Os samanas eles eram essas pessoas que eles ficavam mendigando, eles eram também arrogantes no seguinte sentido: eles queriam superar tudo que fosse o corpo, a carne, sabe? Superar a própria humanidade. Humanidade, assim, que você é um ser humano, entendeu? Então, eles ficavam, por exemplo, no frio, até superar a sensação do frio. Passavam fome até superar a sensação de fome, né? E ele, então, passou a viver junto com os samanas, sabe? Esse livro, Siddhartha, conta isso, porque isso também o Buda fez. Aí depois, o Buda, em algum momento, ele alcança uma iluminação, sabe? Sozinho, embaixo de um pé lá, de jatobá, não sei. Sei que ele alcança a iluminação, né? Ele se ilumina, e então ele desenvolve a doutrina do Buda, mas nesse livro que eu li, né, chamado Siddhartha, ele conhece também o próprio Buda, né? É uma coisa interessante, porque o livro ele faz uma... Mas o Buda é isso, né? Então, o que acontece? Esse Siddhartha do livro que eu estou lendo, e que não é o Buda, mas que ele passa
pelo Buda, se encontra com o Buda e conhece toda a doutrina do Buda, mas ele entende que ninguém precisa de doutrinas, né? Ninguém precisa de doutrinas para atingir a iluminação, né? Ele quer atingir a iluminação sem se ancorar em nenhuma doutrina. Então, mas ele continua sendo arrogante. Ele sai pelo mundo, depois ele quer viver todas as sensações mundanas, mas mesmo quando ele está vivendo as sensações mundanas, e isso acontece com o Buda também, né? Quando ele está vivendo todas as sensações mundanas, ele ainda se sente superior às pessoas. Mas chega um momento em que, quando ele descobre que tem um filho, ele então muda completamente, porque ele se torna frágil. E ele achava que os seres humanos eram tolos, os homens tolos. Então, quando nós falamos da nossa vocação e de cuidar do outro, nós temos que aceitar a nossa humanidade, nos tornarmos humanos, sermos sensíveis. E aí vem aquela questão que muitas vezes, dentro da doutrina espírita, não da doutrina espírita, mas dentro do movimento espírita, pessoas que, por exemplo, elas criticam aquele que, quando morre alguém da sua família, criticam porque a pessoa sofreu muito, chorou muito, né? Fez um luto de um tempo exagerado, precisou de médico. Às vezes a pessoa precisa de médico, entra numa depressão porque perdeu um ente querido. E aí o espírita, né, é incapaz de encaminhar a pessoa para um médico, sabe? Para um psiquiatra, passar um medicamento, um remédio. Às vezes a pessoa passa por traumas na vida dela, e ele disse, não, você tem que dar conta, você precisa sozinho aguentar, porque nós temos que suportar. Então, isso é desconsiderar a humanidade. Às vezes, por exemplo, uma pessoa, uma jovem, ela sente necessidade, às vezes, de uma roupa, de joias, de coisas, e nós fazemos julgamentos, não é? Fazemos julgamentos. Então, não podemos fazer isso, porque mesmo nas expressões que parecem de fragilidade humana, ali está Deus também. Né? Então, sensibilidade. Nós só somos humanos na dimensão da sensibilidade. Como é que vamos desenvolver a sensibilidade em nós? Né? Sensibilidade é uma capacidade empática, né? A sensibilidade ela está vinculada diretamente à mediunidade. A mediunidade é uma função do nosso organismo de senso e de percepção. Então, a sensibilidade por exemplo, contemplarmos um luar, né, uma lua cheia, ou seja, sei lá, aquele fiozinho de lua, contemplarmos uma noite escura, as estrelas, e nos conectarmos a isso. Sentirmos em nós a presença do divino. Assim, isso é uma coisa que nós temos que ir fazendo, treinando. Tem um médico chamado Viktor Frankl, que ele é considerado um psiquiatra, em que pese essa área da ciência, né, ser recente, mas ele é considerado um psiquiatra. Viktor Frankl, né, ele foi preso no campo de concentração, perdeu toda a família dele, a mulher, aos 24 anos, morreu. E então, ele diz que nós temos o dever, se nós estamos passando por um pôr do sol,
nós temos o dever de vivenciar aquele momento. Chama-se realização de valor. Valor é algo que nós realizamos. Ser sensível, ser humano. Isso que é aceitar a missão. Nos tornarmos sensíveis. Porque quando nós, os animais, nós vamos desenvolvendo a sensibilidade, não é com o ser humano logo. É difícil você ser sensível com outra pessoa. É difícil conviver com o outro. Nós vamos desenvolvendo a sensibilidade na natureza, primeiro. Com os animais, primeiro. Então, quem não tem essa sensibilidade com flores, com as paisagens, ele não vai conseguir estar sensível para o outro, não vai conseguir cuidar do outro, enxergar a necessidade do outro, não vai ter percepção. Entenderam? Então, isso que é aceitar a missão, né? E cumprir. Às vezes, eu percebo pessoas que elas treinam para não sentir. Treino para não sentir. A pessoa fala assim, não, eu não... Quem levantou a mão pode falar. Márcia, é Ivone. Oi, Ivone. Então, se você conhece pessoas que treinam para não sentir sensibilidade, eu também conheço. As pessoas passam por impacto na vida tão grande, um susto tão grande, que as dores dela, a dor dela é tão grande, que ela não quer se sensibilizar com mais nada, porque ela perdeu um filho, digamos assim, um filho. Então, ela não quer ser sensível por demais. Ela cumpre as tarefas da casa espírita e tal, mas ela não é sensível. Deixou de ser. Mas ela treina para isso. Porque, no fundo, todo ser humano tem, sim, a sua sensibilidade. Ou eu estou errada? Não, mas não é à toa que a pessoa passa por uma experiência dura dessa, né? Mas a pessoa precisa de aceitação. Se ela é espírita, ela precisa saber que esse planejamento reencarnatório foi ela mesma que pediu, né? E ela está vivenciando toda essa questão. E isso deveria fazer com que ela, no meu ponto de vista, deveria fazer com que ela se tornasse mais sensível, porque ela não é a única pessoa que passou por esse trauma, por essa situação. Esses traumas, eles vêm para nós para quebrar a nossa casca. A ideia é isso, né? A ideia é essa. Mas, às vezes, a pessoa não é suficiente aquele sofrimento, sabe? Para ela, porque está cristalizada, muitas encarnações cristalizando o centro das sensações, né? Não vou nem dizer das emoções. A pessoa vai cristalizando, ela vai se tornando uma pedra. Não tem coração de pedra? O coração de pedra é alguém que cristalizou em si a sensibilidade. E aí, para quebrar isso, né? Então, aí vem o sofrimento, a dor. Muitas pessoas, a grande maioria, quando passa por uma dor de perder um ente querido, ela se torna sensível. No livro, o Siddhartha, esse que eu tô lendo pela segunda vez, ele só se torna sensível aos humanos, que ele chamava de homens tolos, quando o filho dele abandona ele, sabe? E ele, então, sente uma dor tão profunda que ele descobre que ele é um humano. Mas, às vezes, a pessoa nega. Né? Essa dor não é suficiente para quebrar aquela dureza daquele coração. Um coração duro. Claro que, dentro, né, em essência, nós somos pessoas sensíveis, porque somos humanos, senão... Mas se a pessoa não aceita, ela então vai encontrar muitas justificativas, fugas, né? Vai fugir nisso, naquilo, sabe? Vai para dentro da religião, mas assume uma postura
de comando, de mando, vamos dizer assim, de controle, né? Não consegue, não consegue. Aí é o tempo, né? O tempo de Deus. Oi, Magna, fala, amor. Eu tenho um problema muito sério, Márcia, é que eu não consigo chorar. Por exemplo, se eu vejo na televisão uma coisa que me emociona, às vezes até vem umas crocodilagens aqui. Mas, por exemplo, quando alguém faz algum mal para mim, sabe, me pirraça, ou me responde mal, ou me trata mal, eu não consigo chorar. A minha amiga me disse uma vez, uma conhecida minha me disse uma vez, que é porque eu não tenho canal lacrimal mais, porque a idade seca. Ué, então tá. Mas eu não consigo chorar, Márcia. Eu não me emociono com nada, a ponto, nem sofro com nada, a ponto de conseguir chorar. Quando a minha mãe faleceu, eu não derramei uma lágrima, isso tem 12 anos. Eu não derramei uma lágrima, eu não consigo chorar. Não consigo. Pois é, você reprime, né? Você está reprimido, mas eu já vi você chorar. Eu já vi. Mas aí, né, meu amor? Quando eu me entrego, aí eu não Ah, consigo. Quando eu me entrego, aí eu não consigo. Quando eu estou assim, entregue na pessoa que eu confio, então. aí sim, mas assim, por exemplo, às vezes a Isabela, né, me traz uma notícia não muito boa, ou ela me traz uma notícia muito boa da Uhum. gravidez. Agora à noite mesmo tivemos isso. Eu não eu falo, legal, que bom. Ou então, quando me faz uma coisa que me desagrada, eu respondo, então tá. Aham. Então, mas pode ser algum trauma. Por isso que é importante trabalhar esse autoconhecimento, né? Porque é o paradoxo de Jonas. A Ivone queria falar alguma coisa. Fala, Ivone. Então, com relação a não chorar, lá no momento que o médico disse que levaria minha mãe para casa, porque ela estava nos finalmente, nós, Aham. desculpa, nós levamos para casa e aguardamos. Nós saímos do hospital 10h30 e ela morreu 3h30, deitada na cama dela em casa. Assim, no momento, realmente a gente está aguardando aquele momento, esperando, esperando. Eu chorei. Assim, me deu uma tremedeira, eu chorei. Aí fomos, organizamos e tal. Lá durante o velório, com família, as visitas e tal, eu não chorei. Cumprimentei todo mundo, conversei com todo mundo, durante o enterro também. Aí eu vim para casa, meu irmão veio comigo. Depois que meu irmão foi embora, eu tomei um banho e deitei. Aí eu chorei. Então parece que, assim, que eu estava insensível. O pessoal falou, as minhas tias, né? Família. Uhum. Nossa, você nem chorou, o que aconteceu? Eu falei, tia, eu já estava aguardando, eu esperei, minha mãe morreu junto conosco, né? Eu não chorei para vocês verem, porque lá não era teatro, não, é? Uhum. As pessoas querem que a gente chore no velório, que a gente que demonstre. Aí, quando a gente não chora, espírita não chora. Gente, espírita chora sim, Chora. claro que chora, né? Chora, sofre, tem depressão, Então, tudo, eu né? falei, mas, gente, não é porque eu sou espírita que eu não chorei, não. Eu chorei na minha casa, vocês queriam o quê? Um espetáculo? Então, É. assim, eu vejo certas cenas na televisão que Chico Xavier lia todas as notícias ruins e fazia prece por todos, pelos assassinos, pelos estupradores, por todos. Então, eu vi um livro de Chico que falava sobre isso. Então, eu assisto a televisão, eu vejo as tragédias do Rio Grande do Sul e tal, e faço prece. Não choro, não. Não choro. Certas coisas me assustam e eu faço prece, sabe? Então, Ah, assim, agora, chorar, Magna, eu tenho chorado muito pouco. Sabe, o que me faz chorar nos últimos tempos é uma situação que meu filho está passando. Isso me faz chorar. Quando eu me envolvo em prece, eu choro. Com algumas situações que eu vivencio, com famílias que eu visito e tal,
eu fico muito sentida, mas eu não choro, sabe? Eu peço muita firmeza, eu peço a Deus sabedoria, me dê a sensibilidade de acolher essa família, de acalentar, de confortar, porque é muita história complicada, cada uma diferente da outra. Então, Então, gente, o chorar para mim é um desabafo, eu acho que alivia o peso do coração, sim. sabe? Ah, mas chorar me desidrata, eu tenho dor de cabeça e borra minha maquiagem. Eu, por exemplo, quando eu choro, eu sou alérgica a tudo, a lágrima, né? Eu fico inchada, meu olho, sabe? Mas eu sou chorona. Agora, cada pessoa reage de uma forma diferente. Isso não significa que você tenha obrigatoriamente que chorar para que você seja sensível, né? Não é isso. Mas você não pode, por exemplo, se uma pessoa chora, você achar que ela está sendo infantil, né? Ela não está sendo infantil. É a maneira dela expressar a sua sensibilidade. Às vezes é isso que a Magna acontece com a Magna. Às vezes a pessoa tem um trauma, ela se reprimiu, né? Não vai expressar, a não ser que ela confie muito. Por isso é importante nós temos pessoas que nos escutem de forma qualificada. Né? Hoje existe a ciência, né, da psicologia. Também não pode ser qualquer psicólogo, sabe? Tem que ser psicólogo que tenha uma visão aí transpessoal, essas coisas todas. Porque existe em nós esse paradoxo aqui, ó. O paradoxo de Jonas. O Jonas, ele era um pregador excelente, convertia as pessoas, mas ele não queria pregar para as pessoas que ele não gostava, porque havia nele uma felicidade de ver os maus castigados. Então, ele não queria que os ninivitas se salvassem. Ele amava o Deus de justiça, que é a lei de causa e efeito nossa dos espíritos. Mas não o Deus de misericórdia, o Deus de amor, né? Que era capaz de dar outra chance para os ninivitas, né? Então, o Jonas vivia esse paradoxo, e nós vivemos também. Nós também vivemos isso, porque há pessoas que nós não toleramos, né? Não vamos dizer assim que nós não suportamos, porque suportar alguém é dar a ela suporte. Eu acredito que se nós vemos uma pessoa que nós não toleramos, numa situação difícil, precisando de suporte, nós vamos dar esse suporte, né? Mas a gente não tolera, não quer ficar perto, quer ficar longe, né? Então, mas quando nós vemos uma pessoa dessa, bem, toda feliz, tal, conseguindo coisas que nós não conseguimos, né? Provável que isso nos aborreça, como aborreceu o Jonas. Né? Ele falou, mas esse pessoal eles fizeram maldade até agora, até 40 dias atrás. Aí eu fiquei fazendo aqui as pregações, na certeza que eles não iam se converter. Ou seja, ele fez a pregação dele até de má vontade, né? Aquela palestra que tu faz de qualquer jeito, mas entregou o livro assim, tá, lê esse livro aqui, Livro do Espírito. A pessoa pega e ela se converte, né? Pega o evangelho, ela lê, e nós falamos, nossa, mas essa pessoa agora está aí toda convertida, né? Então, todos nós vivemos em algum momento esse paradoxo, sabe? Nós somos esse Jonas. Nós somos ele. Então, nós precisamos encarar isso, que nós somos, que o nosso coração ainda tem muita dureza, que a nossa sensibilidade ainda é pequena, que nós temos que desenvolver mais. E para desenvolver, nós temos que realizar valores vivenciais. Então, as pessoas às vezes falam assim, nós temos que construir valor. Não existe, ninguém constrói valor. O valor são as leis de Deus. O valor é o universo
como ele está colocado. O valor é a natureza, isso são valores. Nós realizamos valores. Como que nós realizamos valores? O valor mais fácil de nós realizarmos são chamados valores criadores, que é quando nós pegamos os elementos da natureza, modificamos e criamos algo, né? Pega farinha, pega leite, pega ovo, fermento, mistura e transforma num bolo. Isso é uma realização de um valor. Quando nós fazemos isso de forma sensível, né? Quando nós nos entregamos à realização desse valor, seja qual for, lavar uma roupa. Tem que lavar uma roupa, às vezes não tem jeito, tem que fazer, né? Se der para empurrar, lógico, mas se não... Então, realizar isso do jeito certo, estando presente naquilo, chama-se valor criador, é um valor fácil de ser realizado. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos perder as possibilidades de realizar esse valor, porque ele depende muito da nossa condição orgânica, do nosso corpo, do nosso físico, né? Trabalhar, por exemplo, né? Então, temos aquele período da nossa vida que nós trabalhamos e fazemos valores criadores. Só que chega um momento que nós temos que se aposentar, alguma doença vem, ou mesmo tempo de serviço, deu tempo de serviço, aí tem que se aposentar. Então, muitas pessoas, quando se aposentam, elas entram em depressão, porque elas não conseguem realizar valores mais profundos, só aqueles mesmo do trabalho, do dia a dia, da rotina, né? Os valores mais profundos e que não precisam tanto do nosso organismo são os valores vivenciais, esses de relacionamento aqui, ó. Ó, cuidar do outro, então relacionamento, né? Então é um valor vivencial, vivência. Por exemplo, contemplar o pôr do sol é uma vivência, é um valor de vivência. Só o ser humano consegue realizar valores de vivência. Valores, em geral, só o ser humano, né? Olhar para uma criança e se enternecer. Ops, travou aí, né? Travou aí, Márcia. Caiu, né? A internet. Eu estou vendo vocês. Agora voltou ao normal, Márcia. Mas agora voltou ao normal, mas deu uma parada. Uhum. Pois é. Mas agora voltou. Aonde que eu estava quando eu falei para vocês? Valores vivenciais? Isso. Internecem. Quando a gente vê uma criança, muitos internecem. Isso é um valor vivencial. Daí uma coisa fácil para mim, eu vejo uma criança e eu já quero ela. Quero pegar, quero... Assim, até uns 7 anos, eu sou apaixonada. Eu também, depois a gente já, né, adolescente... depois eles ficam malandrinhos, né? Chatinho, né? Eu também. Eu gosto de criança, agora adolescente, adulto, tô fora. Ô, gente, quando a gente vai chegar numa certa idade, a gente vira criança de novo, então, já tô com 54 anos, tá? Tô virando criança. Eu gosto de idoso também, sabe? Criança e idoso. Adulto e adolescente já... Não gosto de idoso, não. Idoso é chato. Alguns idosos. Alguns eu gosto. Como é que eu vou me aguentar marido, hein? Então, isso. E, por exemplo, um animal. Cuidar de planta, valor vivencial, gente. Nossa, Quem cuidar gosta de planta é comigo. Aí? Porque se lavar roupa, criança, fazer passarinho, comida, lavar louça, não dá mais para nós. Fala a verdade. Isso aí já foi. Agora... quem vai lavar para mim se não for eu?
Pois é, amiga, mas, né? Fala, Eu lavo Ivone. roupa, lavo louça, eu lavo tudo. Então, Cuidar você... de planta, cuidar de planta. Eu fiz 3 cursos de cuidados com orquídea. Inclusive, eu É, conheci um eu aluno não sei cuidar de orquidófilo. orquídea, acredita? Eu fiz Nem um eu. curso com orquidófilo e começamos a namorar. Namoramos 6 anos. Gente, que É, chique. nossa, foi assim, nossa, Ficou diplomada, hein? nossa, foi uma paixão assim maravilhosa que ele me ensinava, ele me ensinou muita coisa com orquídea. E, e ele comprava orquídeas. Quando eu fui em Rondônia, eu vou lá em Cacoal buscar umas orquídeas que ele mandava pelo Sedex de Cacoal para Belo Horizonte. Vocês acreditam? Catacento. É mesmo? Cacoal, é sério. Em Cacoal tem uma orquídea catacento negra. Pensa numa Nossa. flor perfumada e maravilhosa e rara. Só nessa região. Ah, eu vi essa orquídea na casa da mãe da minha nora. Ela Eu veio quero do uma muda. Paraná. Eu quero uma muda. Gente, Ela cuidar não, de eu não tenho planta. coragem de Então, pedir, olha não. só, né? Isso aqui, nessa foto aqui, essa jovem, que linda, é minha filha. Então, a foto é a Sara. Então, o valor, nesse momento, ela está realizando um valor vivencial, né? Então, é através dos valores vivenciais, a realização desse valor, porque nós vamos sentir no nosso coração que nós estamos realizando, sabe? É algo que não tem como explicar, você sente em você. Igual eu com meus gatinhos, sabe? É algo assim, né? É um valor vivencial real, né? Então, o paradoxo do Jonas, ele decorre do medo que nós temos. Então, aquilo que a Magna estava falando, né? O medo de amar, né? O medo de ser Deus. Então, às vezes não queremos chorar, lembrando que Jesus chorou. Jesus chorou, não foi? E ele chorou muitas vezes. Ele chorou muitas vezes, né? Mas que choro que Engraçado, foi esse? Márcia. O meu Hã? marido não chorava por nada. E ele agora chora por tudo. Ele não chorava, nem. Nunca tinha visto ele chorar, nem quando o pai dele morreu, não vi ele sair uma lágrima, não. Pois é, ele Ele não está ficava com depressão? calado, mas não chorava. Exato, às vezes pode ser, né? Algum Uma problema depressão? dessa ordem, né? Então, Às mas vezes, aí hoje ele chora, ele se emociona com as coisas da televisão, de criança, de acontecimento. As lágrimas correm. Você vê que ele está chorando mesmo. aham. Então, gente, é isso, tá? Cada um aqui vai descobrir qual é o valor da vivência, porque nós ainda nem entramos no Jesus, o mestre, né? Mas quando Jesus está com seus discípulos, ele os leva à realização desses valores. Quem tiver Netflix e que puder assistir a série The Chosen, são Os Escolhidos, né? Em inglês, The Chosen, eu estou assistindo, é maravilhoso, porque mostra esse Jesus bem humano ali. Então, Jesus realiza com os seus apóstolos vivências. Vivências. Então, os apóstolos, quando estão com Jesus, estão o tempo todo rindo, sorrindo, né? Então, são vivências que ele faz com eles, né? E ele também mostra a beleza de tudo que está no entorno, né? Então, é isso. Nós, na nossa próximo encontro, porque nós ficamos no início aí falando novamente do Jonas, né? E aí a gente gastou um tempinho. Mas a nossa próxima conversa, nós já vamos entrar nisso aqui, ó.
em conceitos importantes para entendermos por que Jesus é esse mestre, tá bom? É na próxima segunda, né, Márcia? Então, eu pensei de ser no próximo sábado, né? Sábado Não, e tudo segunda. bem. Que Não, tal? ó, excelente, porque eu cheguei correndo, eu não quero chegar tarde em casa mais não, é porque eu fui conversar com a família, e aí eu encontrei com uma pessoa no meio do caminho, fiquei parada, e eu falei com ela, ô filha, eu tenho um compromisso às 7 horas, e acabei chegando atrasada, mas eu não quero que nada interfira no meu horário de evangelho, Mas nada. eu dei uma recapituladazinha e Ah, também gravamos, né? assim, claro, eu vejo Tomara depois. que eu estou vendo aqui, toda hora está travando. Isso é as perturbações, né, gente, que tem, né? Tudo que a gente vai fazer, principalmente quando nós vamos falar de Jesus, sabe? Trava tudo, é problema, mas enfim. Então, aí eu vou postar amanhã, né? Quem quiser dar uma reolhada, tá bom? Lindas. Pois é, E gatinha, amanhã é terça-feira, eu tenho compromisso aqui no Centro amanhã não Espírita. tem ninguém de vocês aqui conosco. Pois é, que eu tenho que receber o passe lá. Tá certo, tem que ir mesmo. Os presenciais, tá bom? Então, Ivone, já que você está falando aí, Hum, aproveita, faz a nossa oração. Pode ser? claro.